Atos 19. Já acharam? Versículo 1. E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de quem? De João Batista, da imersão nas águas. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? E falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Você vê aqui que ele começa com Paulo. Paulo começou as suas viagens missionárias, indo até quem queria, quem gostaria de receber mais de Deus. Paulo ia ao encontro dessas pessoas. Você vê que ele fala aqui que ele chegou ali perto de alguns discípulos. Você vê que ele fala antes discípulos, né? No final que ele fala varões. Mas você vê que ele fala no versículo 1, e achando ali alguns discípulos. Pessoas que aceitaram o batismo de João, que acreditavam naquilo que Jesus dizia. Mas você vê que mesmo eles sendo discípulos, eles nunca tinham ouvido nem sequer falar do quem? Do Espírito Santo. Acreditavam em Jesus, acreditavam no batismo de João, acreditavam em Deus, mas nunca tinham ouvido sobre o Espírito Santo. E é muitas vezes dentro das igrejas que nós estamos assim. Nós viemos à igreja, nós estamos aqui presente, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós nem cogitamos o Espírito Santo. Nós nem buscamos o Espírito Santo de Deus para entrar na nossa vida. Nós apenas estamos passando dia após dia como se nada de mal tivesse acontecendo. Mas quem vai nos dar força para superar as adversidades? Quem vai te consolar naqueles momentos que você talvez não vai ver caminho para se seguir? É isso que nós precisamos na nossa vida. Você vê que ele fala, olha, nós somos batizados no batismo de João. Você se arrependeu dos seus pecados, isso é muito bom. Você vê que Paulo está dizendo isso, só estão mudando as palavras. Muito bom, você se arrependeu dos seus pecados, foi batizado. Jesus lhe perdoou, está perdoado, você é uma nova criatura. Mas tem uma coisa melhor ainda. Tem um degrau que você precisa subir, que tem uma coisa que é melhor ainda. Que você pode alcançar, que você pode conseguir. Paulo ia atrás dessas pessoas para poderem serem cheias do Espírito Santo de Deus. Essa era a missão de Paulo aqui. Buscar essas pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar, mas que estavam querendo mais de Deus. Quando você quer mais de Deus, você busca mais de Deus, Ele te enche, Ele te completa. Não adianta você somente vir à igreja, somente fazer as coisas da sua maneira e achar que Deus vai estar ali fazendo, que Deus vai estar ali por cima, que Deus vai com você. Você vê que ele fala aqui que eles eram o quê? Discípulos, né? Eram varões, discípulos. Primeiro nós temos que ser discípulos de Jesus para nós sermos totalmente cheios dele. Nós temos que obedecer à palavra de Deus, seguir aquilo que Deus manda para nós fazermos, que aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aí a nossa vida será diferente. Esses jovens nunca tinham ouvido falar. Somente discípulos, somente batismo de João. Mas quando eles ouviram falar, eles quiseram. Tanto porque você vê que ele quis que na hora que Paulo colocou a mão neles, eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Na mesma hora começaram o quê? A falar em línguas e profetizaram. No mesmo instante. Quando a pessoa quer e ela anseia por mais do Espírito Santo de Deus,
ele vem sobre ela. Mas a pessoa precisa querer, ela não pode somente querer chegar e falar assim, eu aceito, se vier, tá bom. Como se fosse qualquer coisa. Não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer parte da sua vida. Mas você precisa primeiro, você vê aqui que ele se arrependeram, foram batizados, se limparam, para o Espírito Santo de Deus entrar, e ele entra e transforma. Você tem que escolher, nós temos que escolher. Para nós sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que desejar ele. Nós temos que desejar ser cheios dele. Não é aquele falatório, não é aquela coisinha pouca. Não, é ser totalmente usado pelo Espírito Santo. Não é uma coisa pouca. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo não entra dentro de você e você continua a mesma pessoa. Não é para isso. Se você acha que você vai ser batizado e vai continuar a mesma pessoa, você está pensando errado. Jesus veio para nos transformar em uma transformação diária, dia após dia. Não tem como a pessoa ser batizada, ser cheia do Espírito Santo de Deus, viver uma vida que ela vivia antes no mundo. Tem como? Nós vimos muitos casos assim, né? Pessoas que se dizem cheias, a internet está cheia, né? Cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, mas você vê a conduta dela, é a mesma conduta de antes. Não, não pode. O Espírito Santo vem certamente para transformar as nossas vidas. Você vê o que ele fez com Paulo? Saulo, Saulo, por que o quê? Me persegues. Saulo cai ali, prostrado, não se diz que é de cavalo coisa nenhuma, mas ele cai ali prostrado porque vê uma forte luz, fica cego, até que ele vai para a casa de um irmão, ali, fica 3 dias, orando e quê? Jejuando. Aí Deus manda um dos seus falar, vai lá, ora por ele e faça ele ser cheio, porque ele está me buscando. Por mais que ele estivesse com medo, ele falou, vai, eu sei que ele é Saulo, por quê? Sei que ele é Paulo, por quê? Ele foi transformado. Por quê? Quando você ora, que o Espírito Santo vem dentro de você, ele transforma. Você não será a mesma pessoa. Quando você decide buscar de corpo e alma, de coração entregue, você jamais vai ser a mesma pessoa. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa triste. Não tem como. Por quê? Por mais que você passe por problemas, situações, dificuldades, a tristeza vem de vez em quando? Pode vir, né? Mas a alegria tem que vir com o quê? Pela manhã. Você pode passar situações complicadas, difíceis, que você fala assim, olha, não tem mais jeito, não sei para onde eu estou indo, mas o Espírito Santo vai te mostrar o caminho. E aquela tristeza vai embora. Porque é isso que o Espírito Santo veio fazer, ele nos veio para ajudar. Jesus, quando vai se batizar, está lá em Mateus 3, você vê que ele é batizado. Precisava Jesus se batizar? Ele tinha pecado? Jesus não tinha pecado, Jesus era puro, né? Limpo. Não tinha pecado, mas ele foi se batizar porque ele era o que para nós? É o nosso principal exemplo. Se você quer seguir o exemplo de alguém, siga o exemplo de Jesus, porque os homens às vezes são falhos, eles vão falhar. Mas Jesus jamais falhou, muito pelo contrário. Ainda carregou os seus pecados, morreu por você naquela cruz do Calvário para te salvar. Então siga a Jesus. Mas você vê que ele foi lá batizado, falou para João, me batiza. João não queria. João sempre fazia o batismo nas águas. Quem aqui já é batizado nas águas? Levanta a mão assim. Você que não é ainda, toma essa decisão. Ele fala, olha, você viu que logo que Jesus saiu da água, desceu sobre ele o quê? Desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba. E ficou ali sobre ele. Você imagina, se o próprio Jesus, o Santo, desceu sobre ele o Espírito Santo, porque ele precisava, ele sabia que ele tinha que ter, para ser principalmente exemplo. Porque nós, às vezes, não buscamos intensamente para também nós termos esse Espírito Santo? Jesus já fazia parte ali, era filho de Deus,
já era cheio, desde o ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito de Deus. Mas ele, como exemplo para nós, ele entendeu. E Deus fez questão de mostrar o Espírito Santo descendo sobre ele. Para que nós também tivéssemos essa mesma vontade de ter o quê? O Espírito Santo de Deus sobre nós. Jesus sempre falou, olha, eu vou ir, mas virá quem? O Consolador sobre vocês. Eu posso ir embora daqui a um tempo, mas virá um que ficará com vocês por toda a eternidade. Ele está aqui hoje, Ele está aqui para você. Você só tem que saber que Ele está aqui e querer Ele. Abraçar com todas as suas forças, com vontade. Você, quando está com fome, muita fome, você fez um jejum de um dia inteiro sem comer. Se falasse para vocês assim, tem uma picanha, aquela boa, assada, na cozinha, você iria correndo, né? Está até fraco, mas na hora passa a fraqueza e vai correndo em direção à comida, porque você está com fome. Nós temos que ir correndo em direção ao Espírito Santo para ter mais dele. Nós temos que ter o mesmo anseio de querer e aprender com mais do Espírito Santo. Essa vontade de estar sempre querendo aprender mais, buscando mais, entendendo mais, aquela vontade que não passa, aquela vontade que você tem de somente entender o que é o Espírito Santo, de aprender mais com Ele. Você vê esses 12 aqui discípulos que estavam ali, eles querendo, falam, nós não conhecemos, mas me fale, porque eu quero. Quando a pessoa quer, você deseja, ele desce sobre você. Mas você tem que querer isso todo o seu coração. Não pode num coração magoado, um coração entristecido, ali habitar o Espírito Santo, que é que ele desça. Primeiro você tem que fazer o quê? Se limpar. Você se limpa. Você fala, Espírito Santo, agora sim, o Senhor pode entrar, a casa é sua. Nós temos que escolher o Espírito Santo para habitar na nossa vida. Nós temos que ansiar por mais dele. Que quando mais nós tivermos dele, mais nós tivermos essa presença dele, a nossa vida será diferente. Você terá força. Sem a força do Espírito Santo, eu posso dizer que você não vai chegar a lugar algum. O pecado vai ser mais forte na sua vida. As suas escolhas serão mais fortes do que os planos de Deus na sua vida. Um coração magoado consegue decidir alguma coisa? Um coração entristecido consegue decidir o melhor caminho? Mas um coração cheio do Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele decide, né? Ele sabe o caminho que deve seguir. Porque muitas vezes nós estamos assim, coração triste, coração entristecido, magoado, cheio de mágoa, cheio de rancor. A tristeza é muito grande, a mágoa é muito grande. Infelizmente, deixa eu te dar uma notícia. Se você não decidir se limpar, decidir largar tudo isso para trás e viver o que Deus quer para você, Ele não vai poder te encher de maneira alguma. Porque você está o quê? Está cheio, mas de coisas que não deveriam. Você não está vazio, pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Você está cheio. Cheio daquilo que não deveria estar, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de coisas que não vão te levar a lugar nenhum, que jamais vai conseguir te conduzir para o caminho que você deve ir. Porque está cheio. Se esvazie de si mesmo e dê lugar para Deus entrar na sua vida, porque o Espírito Santo vai derramar sobre você. Vai ser algo tremendo. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, esse mês de julho promete. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. O Espírito Santo está aí para você hoje. Aproveite. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia. Em Atos, capítulo 1. Só passar os capítulos aí para trás. Atos 1. Versículo 8, ele diz o seguinte:
Mas recebereis o quê? A virtude, a força, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre quem? E ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até o quê? Aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi o quê? Levado às alturas. Então, a última coisa que Jesus disse aqui na terra foi isso, que nós temos relato. Recebereis força, poder, virtude do Espírito Santo. Você quer receber essa força e poder do Espírito Santo? Porque Deus quer te dar força hoje. Deus quer te dar essa virtude hoje. Essa força que tanto precisa para continuar caminhando, porque às vezes a força sua, física, já acabou. Já foi por água abaixo. Os problemas da vida estão te massacrando. Você chega em casa do trabalho, deita, e é somente tristeza, sofrimento, agonia, choro. Por quê? Tem alguma coisa faltando, né? Tem alguma coisa que te faz ser fraco, que faz essa tristeza bater em você. Você não sabe nem o que é, mas parece que você está sempre fraco. Parece que está sempre sugando as suas energias. Está te faltando uma coisa. A força, a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus. Quando ele entrar na sua vida, você vê que Jesus falou o quê? Falou, olha, quando você receber, que há de vir sobre vós, vocês serão testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o quê? Eles conseguiriam sem o Espírito Santo? Jamais. Nós jamais vamos conseguir chegar muito longe sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos, necessitamos. É como a água que você bebe. Se te dá sede, você vai até um bebedouro, vai até a geladeira beber água. O Espírito Santo é do mesmo jeito, nós necessitamos, nós temos que ir até Ele, buscar a Ele, beber essa fonte, desse manancial de águas vivas, que jamais para de jorrar. Nós temos que dedicar nosso coração, a nossa vontade de aprender mais com Ele, de buscar, de saber que Ele pode te preencher, que Ele pode te dar força para isso. Nós temos que total condição de buscar e ter essa força, essa virtude do Espírito Santo. E você vê que Ele quer o quê? E Ele quer que você seja testemunha dEle. Ele quer que você tenha essa força dEle. Porque Ele fala, olha, que há de vir sobre quem? Sobre vós, sobre todos. Todos aqueles que decidiram, que querem, que dão espaço para Ele entrar, para Ele agir, Ele desce sobre você e te enche. Mas, como eu falei desde o início, você tem que querer. Não basta apenas você falar assim, eu vou na igreja até hoje eu não recebi, porque eu vou lá e eu congrego. É muito bonito o culto, é muito bonito estar lá, é muito bom. Ali me acalma, ali me refrigera, ali às vezes eu estou cansado e eu saio dali alegre, feliz, porque o louvor é bonito. Sendo que Deus pode te dar muito mais do que isso. Sendo que Deus pode te proporcionar coisas muito melhor do que isso. Como eu falei para vocês, não é só um passo, a nossa vida vai crescendo diariamente para aprender mais de Deus. Aqueles discípulos tinham somente, aqueles 12 varões, sabiam somente do batismo das águas de João. Mas ali Paulo queria mostrar para eles outra coisa, um outro nível. Uma coisa que eles poderiam ir além, aprender mais de Deus, aprender mais com as coisas ali. Eles poderiam ser mais usados por Deus. E eles quiseram. Basta nós querermos e darmos espaço para Ele entrar, porque Ele vai descer. Nós temos que confiar nele e acreditar e querer isso, como eu falei para vocês. É como você está com sede. Você está doido por água. Você quer água. Você está num deserto. Você está em Cuiabá. Não está muito diferente, né? É quente também. Mas você andou naquele centro o dia todinho, para lá e para cá. Não bebeu um gole de água. Você quer o quê? Água. Naquele sol de 42 graus que está por vir em setembro, em agosto. Aquele sol gostoso, né?
que é bom de você andar, de fazer uma caminhada, correr. É uma maravilha, debaixo daquele sol, jogar uma bola. A sede vem, aquela vontade, aquele anseio por água. Tem o mesmo anseio por Jesus, tem o mesmo anseio pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vai entrar na sua vida. Como eu falei no início, você não pode estar cheio do Espírito Santo de Deus e viver uma vida qualquer. Você não pode estar cheio do Espírito Santo de Deus e viver uma vida que não está te levando, não está fazendo você subir. Os degraus da vida, você não está subindo, você está estagnado, está parado. O que está acontecendo? Busque o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te mostrar. Ele vai te encher e vai te mudar. Você vê, quer ver? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Versículo 12. Diz o seguinte: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele o quê? Crido, fostes selados com quem? Com o Espírito Santo do quem? Da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o quê? Louvor da sua glória. Olha que coisa interessante. Você que ele fala que depois de ter o quê? Ouvido o quê? A palavra de quem? Da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo também nele o quê? Crido. Então você precisa fazer o quê? Crer na palavra de Deus para que o Espírito Santo possa entrar, não é isso? Existe uns degraus ali, né? Como eu falei para vocês. Paulo chegou com eles falando, olha, o primeiro passo está feito, vocês já são batizados no batismo de João. Mas eu tenho outra coisa para te dizer. Existe um maior, existe um que pode completar, existe um diferente, um algo além. Então nós vemos aqui que ele fala, ó, primeiro a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, depois você crê nele, você quer, você anseia por ele, você crê que ele pode te encher, você é selado, você é fechado com o Espírito Santo da promessa que Jesus havia dito. Jesus falou o quê? Se vocês querem, vocês vão ter um Consolador, o Espírito Santo, porque ele vai descer sobre vós e vocês chegarão a um lugar que você jamais chegou. Mas você precisa de quem? Do Espírito Santo. Você precisa crer na palavra dele, crer que ele pode fazer uma coisa na sua vida. Se você não crê no Espírito Santo, não tem como você receber. Se você não acreditar que ele pode entrar na sua vida e te transformar, não tem como você receber. O Espírito Santo, você precisa crer nele e acreditar que quando você pedir, ele vai entrar e aí ele vai descer. Ele vai entrar na sua vida de uma maneira que vai te transformar literalmente. É uma coisa impressionante. A pessoa pode estar na igreja há muito tempo, mas quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela se transforma. Dá um gás, dá uma energia, dá uma vontade, dá um anseio por mais de Deus. Quem aqui já experimentou isso já? Levanta a mão. Já experimentou por isso? E Deus quer fazer você experimentar ainda mais coisas. Deus quer te levar para você para outro nível. E você que não experimentou ainda, queira experimentar isso. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Espírito Santo que Ele vai descer sobre a sua vida hoje. Ele quer te encher. Ele quer te fazer de você de outra pessoa que você jamais imaginou ser. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai chegar no lugar que Ele mandou você chegar.
até os confins da terra. Não tem limite. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não tem limite no seu caminhar. Se Deus deu uma promessa para você, você vai com o Espírito Santo de Deus, você vai até feliz. Você pode passar por situações difíceis, complicadas, mas Ele está ali do seu lado. Você vai caminhando, você vai seguindo, você vai com força, você vai com fé, você vai com ousadia, porque você está firmado no Espírito Santo de Deus, com a força de Deus. É assim que nós temos que crer e acreditar. Quando nós buscamos a Ele, Ele nos enche. Nós somos o quê? Selados, fechados. O mal pode entrar? Não pode, né? Como é que eu vou fechar uma porta, vou selar? Uma porta de banco, já viram um cofre de banco? Totalmente fechado, né? Selado. Não entra nem ar. Se a pessoa ficar lá dentro, se não tiver um mecanismo lá de oxigênio, a pessoa morre lá dentro, não morre? Já viram filme assim, coisas desse jeito? A porta está selada, não tem oxigênio. Está tudo fechado. É assim na nossa vida quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós estamos selados. O Espírito Santo de Deus nos fecha. É somente eu e Ele. O diabo pode agir na sua vida? O diabo tem força contra você? Ele pode querer? Pode, não pode? Ele pode querer fazer que você saia do caminho de Deus? Pode e vai, né? Não só pode, ele vai querer isso. Mas quando você está selado com Deus, você está fechado ali, o mal não chega até você. O mal não tem como entrar. Ele não tem a senha do cofre. Ele não vai entrar. O mal só entra quando nós damos brecha para ele entrar. Aí ele entra. Mas nós, como estamos selados com Deus, o mal não pode entrar. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, está sobre você, o mal não pode te tocar. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Além de ele nos dar força, o diabo não tem força contra ele. O diabo não tem força contra o Espírito Santo de Deus. Então, além de ele nos dar força, o diabo não pode nos tocar. Nós então estamos caminhando com a força de Deus e o mal não nos atinge. Nós temos que buscar. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que crer que Ele pode nos encher e Ele vai nos encher hoje. Queira um novo nível com Deus. Queira algo a mais com Deus. Queira algo além. Você vê quem fala o Espírito Santo do quê? Da promessa. É promessa de Deus, o Espírito Santo está aqui para te encher. Ele falou, está na palavra dele. E a palavra dele tem que se cumprir. Então você tem que crer. Você crê no Senhor Jesus, você crê no Espírito Santo para ele descer sobre você. Você ansiar por ele, você desejar por ele, para ele descer sobre você. Nós temos que desejar, nós temos que querer, nós temos que crer que Ele pode nos encher, que Ele pode nos mudar. Porque talvez tem pessoas aqui que é batizado no Espírito Santo de Deus, mas há muito tempo não sabe o que é isso. Há muito tempo faz que você não ora mais com a mesma intensidade. Muito tempo faz que você já não faz as mesmas coisas que você fazia antes. Você fala assim comigo, eu cheguei na igreja faz muitos anos, faz muito tempo. As coisas eram diferentes. As pessoas, talvez a sua desculpa é que as pessoas antigamente buscavam mais, queriam mais. Mas você pode fazer também mais, sozinho. Quando você está na sua casa, o que você está fazendo? Quando você está no seu trabalho, o que você está fazendo? Naquele momento que você está ali na sua cama, no seu devocional, você ora a Deus, você busca Ele, você faz o seu devocional, você tem esse momento com Deus, porque muitas vezes nós colocamos a culpa em outras pessoas, nós esquecemos de nós mesmos. Queira buscar o Espírito Santo de Deus. Por mais que faça assim, tem muito tempo que eu não faço isso. Tem muito tempo que eu não sei o que é o Espírito Santo de Deus, muito tempo que eu não falo em línguas, que parece que está um vazio dentro de mim, parece que as coisas não estão funcionando, as coisas não vão para frente, as coisas não andam, não caminham. Queira hoje buscar o Espírito Santo de Deus para a sua vida, que Ele vai te transformar. Ele vai abrir caminhos. Ele vai abrir caminhos em meio às tempestades, em meio às situações que te cercam. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte,
Ele está ali com você. Mas você tem que querer e dar espaço para Ele agir na sua vida. Senão não tem como. Não tem jeito. Se você não der lugar para Ele agir, não tem como. Nós vimos um caso aí de um submersível, né, que queria ver o Titanic, das cinco pessoas que vieram a falecer, vieram a morrer por causa de um submersível, né, um submarino, um pequeno submarino, que queria entrar nas profundidades. Ali, vocês viram que foram situações que aconteceram até ter a implosão. Mas vocês viram lá que, coisa interessante, como era que era controlado aquele submersível? Por um joystick, né? Um controlezinho de videogame. Coisa que, se você for olhar assim, você fala assim, eu jamais iria naquele negócio, né? Uma coisa tão, como pode ser, perigosa, ser controlada por poucas coisas que parecem brinquedos. Você jamais, talvez, arriscaria sua vida para aquilo. Mas, às vezes, você está controlando sua vida daquele jeito. Você está controlando a sua vida de uma maneira perigosa. Você está indo nas profundidades, coisas mais profundas. Você está indo cada vez mais longe de Deus, o mais profundo, mas achando que está tudo bem. Você está achando que está maravilhoso. Você está levando a sua vida como se fosse uma brincadeira, um jogo, algo que não vai fazer nada, porque é minha vida, né? Eu faço o que eu quiser. Literalmente, você pode fazer o que você quiser, mas não queira de Deus uma força, um vigor naquele momento que você faz o que você quiser. Porque quando nós queremos mais de Deus, é porque nós buscamos mais de Deus e nós queremos que Ele dirija a nossa vida. Nós não podemos chegar como um jogo qualquer e querer que a nossa vida seja direcionada naquilo. Nós queremos que a nossa vida seja somente aquilo dali, baseando nossa vida em coisa pouca, como se não estivesse valendo nada. A sua vida vale muito para Deus. A sua vida vale muito, mas muito para Deus. A importância que você não tem ideia do quanto Deus te quer e quanto Deus te ama. Mesmo que às vezes você leve a sua vida de qualquer jeito. Mas Deus te ama e Ele quer trazer para você para perto dEle. Se você decidir hoje mudar a sua vida, entregar a sua vida a Jesus, mudar os seus conceitos, mudar seus paradigmas, Jesus pode entrar na sua vida. O Espírito Santo de Deus entra e transforma. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas Jesus está ali. O Espírito Santo está ali para te dar força. Pode ser a profundidade que for, mas Deus vai estar ali. Basta você querer. Deixar de agir, às vezes, de uma maneira que não deveria. Achando que é coisa pouca, que não faz sentido. É pouca coisa. Não quero. A minha vida é assim mesmo, sempre foi assim. Cuidado. Porque talvez você está vindo na igreja só por vir. Não venha só por vir, venha para aprender mais de Deus. Você vê que Jesus deu promessas para nós. Promessas que nós queremos cheios do Espírito Santo. Cheios para fazer a vontade dEle. Cheios para fazer o quê? Para ter a força, a virtude de Deus. Nós temos promessas. Abrace essas promessas. Creia nelas e queira mais delas. Quer ver uma coisa para a gente encerrar? Volta lá para Atos. Atos 2. Nós já vamos encerrar. Está quase. Atos capítulo 2. Versículo 38. Diz o seguinte: e disse-lhes Pedro, o que ele disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Receberei o quê? O dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós, aos vossos filhos e a todos que o quê? A tantos quantos Deus, nosso Senhor. Você acredita que Deus te chamou?
Você acredita? Você acredita que você não está aqui à toa hoje? Você não está aqui de qualquer maneira hoje? Você não está aqui porque você quer hoje? Mas porque Deus te chamou? Talvez você estava até cansado. Você não queria vir hoje. Você estava até pensando em não vir. Eu vou assistir da live. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou sair porque minha cabeça está doendo. Minha cabeça está... A semana foi ruim. A semana foi complicada. Talvez você tenha pensado assim. Mas você vê que ele fala o quê? Nosso Senhor chamar. A promessa vos diz respeito a todos. Isso aqui ele fala a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, a todos que Deus chamar. Deus quer a todos, certo? Ele chama a todos. Ele não quer que ninguém se perca. Deus não quer jamais isso. Deus ama a todos. Você vai, quem que tem filho? Você vai querer que seu filho se perca? Jamais, né? Você quer que seu filho seja um instrumento na mão de Deus, você quer que seu filho seja melhor do que você quer que seu filho seja uma bênção para Deus. Você não quer? Ele também quer isso de você. Do mesmo jeito. Se Ele é nosso Pai Celestial, Ele quer do mesmo jeito. Você vê que Ele fala aqui, olha, a promessa diz respeito a todos que eu estou chamando. E Ele chama você, chama a mim. A promessa também é para você. Se você desejar, você vê que Ele fala aqui, se você for batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, você recebe o dom de quem? Do Espírito Santo. Basta você o quê? Querer, desejar. Porque a promessa é para quem? Para todos. Para quem Ele chamou? Então é para todos. Ele chama a todos. Eu tenho certeza que todos querem ir para o céu, não quer? Todos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Você tem que querer. Você tem que crer. Você tem que desejar. Quando você deseja mais de Deus, você fala, olha, Ele fala, olha, para que perdão dos seus pecados e recebereis o Espírito Santo que vai te guiar a partir de então. O Espírito Santo que vai te fortalecer a partir de então. Porque você está limpo, foi perdoado, bonito, maravilhoso. Mas, como eu nem falei do início, tem um outro nível. Tem um outro nível para você experimentar. Tem até uma música que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? É um outro nível. E Deus te chama para entrar nesse nível. Deus te chama para você fazer parte desse nível. A promessa é para quem? Para todos. Deus faz acepção de pessoas. Só porque eu sou mais bonito que o Antônio, ele vai fazer percepção de pessoas? Não vai fazer. Por mais que eu seja mais bonito que o Antônio, o pastor Antônio está ali, ele não faz. Ele vai querer o feinho também. Ele não vai aceitar, ele quer todos. Quer você também, pastor Antônio. Mesmo sendo assim. Mas Deus quer. Deus quer a todos. Ele chama a todos. Você tem a promessa de Deus. Creia nele e fala, Senhor, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero buscar o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. A minha vida não anda, minha vida está estagnada. O que eu preciso? Do Espírito Santo. Ele vai te dar força, Ele vai te fortalecer. Você tem que entender que você precisa do Espírito Santo. Ele vai te completar, Ele vai te encher. Queira, deseje, busque, incansavelmente. Ele te chama, Ele te quer, Ele está aqui para você hoje. Basta você querer. Mas para a gente encerrar, agora eu vou encerrar. Volta para Atos 19. Agora eu encerro. Agora vamos encerrar. Atos 19, versículo... Versículo 8. Você vê que no versículo 7, ele fala, estes eram ao todo uns 12 varões, né? Que ali decidiram que não conheciam, mas que desejaram e tiveram o Espírito Santo na vida deles. Versículo 8 diz o seguinte, continuando falando de Paulo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses,
disputando e persuadindo-os acerca de quem? Então ele entrou aonde? Aonde era ensinado, né? Aonde tinha pessoas que o quê? Que queriam aprender na teoria, né? Onde tinham pessoas que estavam ali querendo aprender a palavra de Deus, querendo aprender ali, naquela época, a Torá. Era ali onde que tinha pessoas, e Paulo entrava nesses lugares, porque ele era um deles antes de ser transformado pelo Espírito Santo. Mas o versículo 9 diz o seguinte: mas como alguns deles se o quê? Endurecessem, não o quê? Falando mal de quem? Do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então você vê que Paulo teve que sair, né? Paulo tinha 12 discípulos ali, 12 varões, que queriam, que buscavam, que não sabiam que existia um batismo com fogo, só sabia o batismo com água. Só o batismo de João. E Paulo teve a brilhante ideia, né? Vou aonde? Na sinagoga. Lugar onde as pessoas estão aprendendo mais de Deus. Lugar onde as pessoas estão querendo mais de Deus. Na teoria, né? O que aconteceu? Você viu, né? As pessoas o quê? Você viu que era o apóstolo Paulo, 3 meses. Não foi só um dia, uma pregação, foram 3 meses. Mas ele teve que se retirar, porque as pessoas o quê? Endureceram o seu coração. E não obedeceram, não quiseram. As pessoas não quiseram o Espírito Santo. Ele foi para outro lugar onde eles queriam. Porque muitas vezes nós estamos assim, dentro da igreja, aprendendo, mas não damos valor ao que realmente tem valor, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós estamos assim, com o coração entristecido, nós não aceitamos, um coração fechado. Como eu falei, mesmo ele está selado pelo Espírito Santo, você pode estar selado de coisas ruins, mas você pode abrir, e você pode desejar o Espírito Santo para que ele entre na sua vida. Você só tem que querer. E você pode querer isso hoje. Deixe o seu coração endurecido para trás. Deixe as coisas que aconteceram para lá. E queira mais de Deus, queira buscar mais de Deus. Porque senão, não tem como Deus agir. O Espírito Santo de Deus não desce, ele não tem como agir na vida de alguém que está desse jeito. Nos 12 foram cheios, na mesma hora, com a imposição de mãos. O próprio apóstolo Paulo colocou a mão sobre eles. Você vê que foi uma vez. Foram cheios. Mas aqui na outra sinagoga, 3 meses e nada aconteceu. Você vê que ele fala assim, Paulo ainda fazendo o quê? Disputando e quê? Persuadindo. Paulo era bom nas escrituras. Paulo era um excelente mestre, um excelente professor, ensinava sobre as escrituras como ninguém, mas mesmo assim, uma pessoa com coração duro, nós podemos falar o que quiser, mas somente uma pessoa com coração duro pode retirar isso dela. Somente ela pode se limpar. Eu posso falar aqui o que quiser, mas se ela não decidir, você não decidir hoje, ser totalmente esvaziado daquilo que te faz mal e ser cheio do Espírito Santo, sua vida não irá mudar. Mas escolha hoje ser cheio, escolha hoje ter mais de Deus, que Deus vai te encher. Deus tem algo para você, é um novo nível. Deus quer te mostrar. Deus quer que você avance, Deus quer que você tenha algo novo. Talvez você nunca experimentou, ou talvez faz muito tempo, como eu falei antes. Faz muito tempo, mas muito tempo que você não sabe o que é isso. Porque no início até Deus te usava para fazer certas coisas que hoje você fala assim, olha para trás e fala assim, eu queria voltar. Mas você não, infelizmente, você não pode voltar. Mas Deus quer te dar mais do que você tinha antes. Voltar ao que era antes, você não volta. Mas você pode ser muito melhor. Basta você querer, enfatizar, falar, Senhor, eu quero, eu preciso e é hoje. Eu creio que o Senhor pode me batizar, eu creio que o Senhor pode me encher, eu creio que o Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus pode descer na minha vida hoje. Você tem que querer. Quando você quer, Deus vai lá e te enche. Amém?